Eu fico feliz em ter esse momento de recordar a minha juventude juntamente com meu pai. Meu pai foi aquela pessoa que ele não tinha muito diálogo com os filhos. Isso era normal para aquele pessoal naquele tempo. Mas foi muito gratificante em ter acompanhado meu pai nessa caminhada. Tantos lugares que a gente foi, caminhou juntos. É muito legal a gente ter o pai para acompanhar ele. Uma das lembranças, e foram muitas, né, que a gente andava muito juntos, né? Como eu sou o filho mais velho, então eu tive muita essa oportunidade de estar muito com ele, caçando, pescando. Mas uma das lembranças assim, que eu lembro assim, era as histórias. A boquinha da noite, né, antes de dormir. Então o pai, ele contava histórias. Contava versos, inclusive bíblicos, né? Isso, para mim, era muito marcante, porque eu viajava, né, as histórias, né? Então, a melhor lembrança que eu tenho com meu pai quando íamos para o trabalho, porque pareça algumas ocasiões. Lembro que ele trabalhava na plantação, cultivando terra com trator, em fazendas. Em algumas ocasiões eu participava dessa aventura, né? Acompanhava no trabalho. Então foi uma das poucas experiências que eu tive, assim, memórias que eu tenho com memórias boas, né? Muito bem. Para esse voltar no tempo, hoje, com a experiência de pai, nossa, o meu relacionamento com meu pai teria sido muito diferente. Eu tinha procurado estar mais com ele, dialogar mais com ele, fazer perguntas, principalmente dos meus avós. E com certeza, hoje a gente tem um desenvolvimento melhor para com os filhos. Mas naquela época a gente não tinha. Mas se eu voltasse o tempo, eu faria muitas perguntas ao meu pai. É difícil pensar sobre se haveria alguma coisa diferente, até pelo contexto que vivi dentro de casa. Era sempre uma condução bastante disciplinada, assim, dentro de casa. Então, acredito que, em virtude das próprias circunstâncias, não teria como fazer algo diferente, assim. Sempre a gente foi ensinado sobre respeito, obediência. Isso sempre se manteve dentro de casa. Sendo filho, eu fazia diferente. Eu tinha demonstrado com palavras meu amor. Meu amor, o quanto eu o admirava. O quanto ele era meu orgulho. E ter ele como meu pai. Eu não falei isso para ele. Também como pai é outra situação, em virtude das próprias circunstâncias, a história da vida, né? Muitas coisas que estão integradas à minha personalidade faz parte dessa história. Então fica difícil dizer que faria diferente, mas eu gostaria que tivesse sido diferente algumas coisas, né? Na minha relação com os filhos, assim. Por exemplo, acredito ser um pouco expressivo no sentido de afetividade, né? Então, sou mais retraído, personalidade mais retraída. Então, isso cria um certo distanciamento. Eu gostaria que fosse diferente, mas não apenas eu sou desta forma, faz parte do meu temperamento, acredito em virtude de muitas experiências pregressas, né, me afetaram bastante. A gente, quando é jovem, eu casei com 23 anos, não tinha uma experiência para criar os filhos. Ali foi adquirido uma educação que não era muito fácil para um jovem de 23 anos cuidar de uns filhos, mas fiz de tudo pelas instruções
que tive na igreja, no trabalho. Educar minhas filhas, são 4 filhas, onde nasceram 3 da minha esposa e uma que nós adotamos. Mas eu fiz de tudo para que elas tivessem um desenvolvimento, para um crescimento no futuro. E é isso que um pai tem que fazer todos os dias. Afirmar os filhos, eduquei eles, dei estudo. Então, se eu pudesse voltar ao tempo, acredito com a experiência que eu tenho hoje, seria diferente. Se pudesse voltar no tempo, eu tinha tirado mais tempo para estar com meus filhos, apesar que eu sempre procurei as oportunidades sempre que possível, né? Estar com meus filhos, né? A gente brincava juntos, né? Mas eu creio que devido ao meu horário de trabalho, eu trabalhava à noite e de dia eu tinha que dormir. Então eu perdi muito tempo por causa do meu trabalho. Eu deveria ter tido mais. É que procurasse muito dialogar com os seus pais. Honrem seus pais. Os filhos que têm seus pais que cuidam, se dedicam, que respeitem, né, que os ajudem, que os sirvam, que procurem compreendê-los, seus esforços. Aqueles que têm pais um pouco mais difíceis, muitas vezes algumas famílias elas são bastante disfuncionais, cheias de conflitos, paciência, colocar-se diante de Deus, a família. Se os pais não são aqueles que no caminho, né, que assumem protagonismo no sentido da fé, que os filhos possam fazer isso. E para os pais desses filhos, que os pais orientem muito aos filhos através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é fundamental para que a gente possa educar os filhos e os filhos aprender para o futuro, quando eles for pai também, ter um relacionamento e um respeito. Tenha compromisso, honrem o compromisso que Deus nos concedeu como pai. Encarem a paternidade como uma missão, né? Isso nos foi dado por Deus e fazia parte da própria aliança da criação. E a paternidade não é apenas colocar o filho no mundo, criá-los, educá-los, orientar para uma boa profissão. Isso já seria bom, mas seria ainda pequeno. Há muito mais de algo envolvido na experiência que a Bíblia apresenta do que apenas uma questão social. Há um mandato chamado biblicamente um mandato espiritual, onde Deus instrui aos pais e conduz aos pais a ter uma perspectiva fisiológica na relação com a família e que isso pudesse ser multiplicado na face da terra. O Ministério Pastoral ele carrega algumas similaridades no exercício pastoral em virtude de ele estar ali como uma espécie de orientador, né? Muitas vezes a própria comunidade ela transfere, ainda que inconscientemente, para o pastor, né, a perspectiva paternal, né? E ainda que o pastor não faça isso, não queira se colocar nessa posição, mas frequentemente isso ocorre. É preciso ter, naturalmente, um posicionamento de sobriedade, especialmente do pastor, mas a similaridade existe nesse aspecto da condução, né? Da orientação. Ele também é um símbolo da ordem, né? Um símbolo da lei. Isso é muito representativo para o homem, na família, né? Então, na comunidade espiritual, o pastor ele carrega esse símbolo. Então, é natural, né, que a comunidade enxergue já de uma certa forma com essa perspectiva.